Olá, vamos para mais uma aula da disciplina de Projeto Integrador e nessa aula nós iremos implementar o nosso primeiro jogo. O jogo que nós iremos desenvolver chamará Space Adventure. Como que ele funcionará? Nós vamos ter aqui um foguete e uns asteroides. E através do foguete eu terei que desviar dos asteroides. Eles chegando ao final da tela, eu vou pontuando. E caso eu acerte um asteroide, o jogo é terminado e vai ser apresentado para nós a pontuação. Para começarmos a desenvolver esse jogo, vai ser necessário que você faça o download das imagens que nós utilizaremos. Eu disponibilizei elas todas para você no portal da turma. E vamos começar criando o nosso projeto. Então aqui com o Construct aberto, nós vamos em File, New. E nós vamos criar um projeto vazio, New Empty Project. Antes de começarmos a desenvolver o nosso jogo, vai ser necessário nós configurarmos algumas questões primeiramente. O que nós faremos? Nós vamos dar aqui o nome do nosso projeto. No caso, ele vai chamar Space Adventure. Vamos colocar aqui quem estará desenvolvendo. Vou colocar o meu nome, você pode colocar o seu nome. Vamos definir qual vai ser o primeiro layout desse jogo. Ele vai ser aqui o layout 1. E nós vamos definir o tamanho da tela do nosso jogo. O nosso jogo ele terá o tamanho de 480 por 854. Basta eu digitar e apertar Enter, ele já vai arrumar para nós. Logo ao centro aqui, como eu mostrei na aula passada, é onde nós vamos ter o nosso jogo, onde nós vamos desenvolver. Aqui você pode observar que nós temos uma linha tracejada, que aqui é exatamente a área do nosso jogo. Então é aqui que nós devemos colocar todas as imagens do jogo. Para facilitar para nós, vamos também configurar esse layout para que a gente só veja a área do nosso jogo. Para isso, basta clicar sobre ele, vai ser apresentado para nós as propriedades. Aqui eu vou mudar algumas propriedades. O nome, vou colocar tela principal. Isso a gente faz para que facilite na hora do desenvolvimento nosso. Na hora da gente precisar, por exemplo, chamar essa tela ou fazer outra ação. Vou também aqui em Layout Size definir o layout. E aí nós vamos colocar o mesmo layout que nós atribuímos para o projeto. 480 por 854. Então ele vai já ajustar para nós todo o nosso layout. Feito isso, nós já podemos inserir os nossos elementos, as nossas imagens. Para isso, nós vamos aqui dentro da nossa tela, clicarmos com o botão direito, Insert New Object, inserir um novo objeto. Aqui você vai ter vários objetos que você poderá inserir no seu jogo. No caso, nós vamos inserir uma tela de fundo, um Title Background. Vamos selecionar aqui Title Background e clicarmos em inserir. A gente pode clicar em qualquer lugar aqui da nossa tela. O Construct 2 vai abrir para você uma nova tela, onde você vai selecionar o arquivo de imagem que você deseja colocar. Então, para isso, nós vamos aqui em Load e nós vamos selecionar a imagem fundo tela inicial. Podemos clicar em abrir e já vai aparecer para nós a nossa tela aqui. E eu posso fechar esta tela. Ele já aparece para nós aqui e aí a gente precisa configurar. Uma forma muito fácil de fazer isso é o quê? Clicando sobre ela, eu tenho aqui as propriedades e eu tenho aqui a posição. Então vamos colocar aqui 0,0 para que ela fique posicionada exatamente no eixo
x e y0 lá no topo. E nós vamos colocar aqui o tamanho padrão que nós estamos utilizando para o nosso jogo. 480 por 854. Ele já ajusta a imagem para nós no formato da nossa tela. Como nós iremos trabalhar com vários objetos, com vários elementos, é importante nós alterarmos também o nome de cada objeto, para que fique mais fácil o nosso desenvolvimento. Então aqui na propriedade name dele, nós vamos colocar aqui o nome do nosso objeto. Vou colocar img tela principal. E aí nós vamos adicionar os outros elementos. No caso aqui, a gente vai adicionar o botão para iniciar o jogo. Vamos fazer o mesmo processo. Botão direito, inserir novo objeto. Só que agora nós vamos inserir um objeto do tipo sprite. Por quê? Porque nós vamos realizar uma ação com aquele objeto. O Tile Background, eu não consigo fazer ações para ele. Eu consigo fazer ações com o Sprite. Eu vou colocar aqui Sprite, inserir. E posso clicar aqui em um lugar da minha tela, este Sprite. Vamos selecionar a imagem. Então aqui nós vamos selecionar a imagem, BTN iniciar. Clicamos em abrir. Nossa imagem já está aqui. Podemos fechar a nossa tela e posicioná-la aonde nós queremos. Vou colocar ela aqui logo ao centro. Vou também mudar o nome deste objeto. Então, vou selecioná-lo e aqui nas propriedades dele, da Sprite, eu vou colocar BTN iniciar. Isso para que a gente torne mais fácil na hora da gente definir as ações, algumas coisas que a gente vai fazer para esses objetos. A minha tela aqui, ela já está pronta, eu não vou mexer mais nada nela. Então eu posso o quê? Nas camadas, aqui em Layers, eu posso travar a edição dela. Então clicando aqui no cadeado, eu travo a edição dela e aí eu não consigo mais mudar os meus objetos de posição. Isso é bacana porque caso você venha colocar outros objetos, você não atrapalha o que você já tinha feito e posicionado no lugar correto. Vamos adicionar também mais dois elementos que eles servirão para que a gente possa fazer as ações do nosso jogo. Então, novamente, botão direito, inserir novo objeto. E aqui nós vamos inserir objetos de entrada. Nós temos aqui 4 opções de objetos de entrada. O gamepad, que seria o joystick, o gameboard, o teclado, o mouse e o touch, caso você esteja fazendo aí um jogo para celular ou para tela de touchscreen. Nós vamos selecionar dois objetos aqui. Primeiramente, o teclado. Basta eu clicar nele e inserir. Você já vai ver aqui em propriedades que ele já vai estar inserido para você. Ele não é apresentado aqui na tela. E vamos inserir novamente. Agora sim, o mouse. Nós vamos trabalhar tanto com o mouse quanto com o teclado. Olha lá, eu tenho aqui o mouse. Muito bem, agora vamos fazer a segunda tela nossa, que é a tela do jogo. Para isso, nós vamos criar um novo layout. Então aqui em Projetos, Layouts, com o botão direito, nós vamos adicionar layout. Ao solicitarmos a criação de um layout, o Construct2 nos pergunta se nós queremos adicionar também eventos a este layout. Por padrão, o Construct2 ele já cria para nós um arquivo de eventos. Eu gosto de criar arquivos de evento para cada layout, porque sendo assim, eu consigo deixar o meu jogo mais organizado, sabendo em determinadas quais são as ações para determinada tela que eu construí. Okay? Mas você, caso queira, por exemplo, você pode fazer todas as ações no mesmo arquivo, sem problema nenhum. Mas aqui nós vamos criar aqui um novo arquivo de evento. Então, add suite event.
Precisamos também novamente configurar a nossa tela aqui. Então vamos clicar nela, vamos dar um nome para ela, vamos colocar aqui tela, jogo, e eu vou definir um tamanho do layout, o nosso tamanho padrão, 480 por 854. Caso você queira, para te facilitar, na hora da construção do seu layout, você pode apertar a tecla Ctrl, segurar e com o botão de rolagem do seu mouse você pode aproximar da tela ou você pode deixar a tela mais distante. No caso nosso aqui, eu vou deixar a tela mais distante porque vai facilitar para mim posicionar cada objeto aqui dentro do jogo. Mas você pode colocar da forma que você quiser. Aqui, primeiramente, nós vamos colocar o fundo do nosso jogo. Então vamos lá, o botão direito, inserir novo objeto, Tiled Background, inserir. E vamos clicar aqui em qualquer lugar da nossa tela. Vamos selecionar o arquivo. Aqui vamos selecionar o arquivo fundo tela jogo. Pedir para abrir. Podemos fechar novamente. E aí eu vou colocar aqui a minha tela, posicionamento dela 0,0 e o tamanho 480 por 854. Além dessa tela aqui, nós vamos colocar um botão para voltar para a tela inicial do jogo. Então vamos lá. Botão direito, Insert New Object. Como ele vai realizar uma ação, que é voltar para a tela, nós precisamos selecionar então Sprite. Inserir. E aqui nós vamos selecionar o botão BTN Home. Vou posicioná-lo aqui em cima. Vou colocar também um objeto para mostrar a pontuação do nosso jogo. Então temos lá o objeto que é a pontuação e o home. Para a pontuação, nós vamos colocar aqui um objeto do tipo texto. Ele vai aparecer para nós a pontuação nossa. Então, botão direito, Insert New Object, e aqui agora a gente vai escolher o objeto teste. Inserir e vou clicar ele logo aqui em cima. Vou posicioná-lo aqui onde que eu quero, vou aumentar um pouquinho e diminuir ele. E nas propriedades dele eu vou mudar o nome para facilitar para nós. Então eu vou colocar aqui txt pontuação. E eu vou também mexer em algumas propriedades do texto. Então eu quero que ele comece com o número 0. Vou mudar aqui o tamanho da fonte e a fonte. Nós temos aqui várias fontes que você pode estar usando. Vou deixar ele negrito e tamanho 16. E eu vou mudar a cor dele também. Vou mudar o posicionamento dele, vou deixar ele todo ao centro, tanto na horizontal quanto na vertical. Muito bem. Aqui eu já não vou mais mudar de posição esses meus elementos. Então, nas minhas camadas aqui, eu vou bloquear a edição dessas camadas. Por quê? Porque agora nós vamos adicionar outros elementos aqui à nossa tela do jogo. E eu não quero tirar aqui do lugar aquilo que eu já coloquei. Vou aqui bloquear o cadeado. E vou criar uma nova camada para me adicionar os outros elementos. Para isso, basta eu clicar aqui no ícone de mais, Add Layer at Top, adicionar uma camada ao topo. Ele cria para nós a camada aqui. Para que a gente possa adicionar elementos a essa camada, eu preciso selecionar ela, eu preciso que ela esteja selecionada. Caso eu deixe selecionado a camada 0, todos os elementos que eu adicionar aqui agora, ele vai ser adicionado na camada 0. Então é importante que você deixe a camada que você quer adicionar aquele elemento selecionada. E a partir disso, vamos então colocar aqui os nossos elementos. Botão direito, inserir novo objeto e vamos adicionar um novo sprite.
E aqui nós vamos selecionar o nosso foguete. Eu vou posicionar esse foguete logo aqui embaixo aqui da minha tela, para ele já iniciar aqui embaixo. Se você quiser colocar ele para iniciar em qualquer outro lugar da sua tela, você pode colocar sem problema nenhum. Além do foguete, nós vamos adicionar os asteroides. Então aqui eu tenho o meu asteroide. O asteroide, nós vamos fazer com que, na medida que o jogo for rodando, vai aparecendo e vão criando os novos asteroides. E eu não quero que o jogador ele saiba a posição inicial desse asteroide. Então nós vamos deixar ele aqui fora do layout do nosso jogo, porque aí a gente vai fazer com que ele apareça em determinada posição do jogo. Vou adicionar também um novo sprite, que vai ser quando o nosso foguete colidir com o asteroide, ele vai dar uma explosão. Essa explosão também eu vou deixar ela fora do layout. E aqui nós deveremos colocar limites para que o foguete não ultrapasse a tela do nosso jogo. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Vamos clicar com o botão direito, inserir novo objeto, sprite. Aqui a gente não vai colocar imagem. Aqui nós vamos colocar uma cor aqui do nosso sprite. Para isso eu tenho uma cor da palheta. Vou selecionar aqui uma cor, pode ser a cor que você quiser. Selecionei verde, vou clicar aqui no meu sprite e vou poder fechar. Então está criado aqui o nosso sprite. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar ele aqui na lateral. Para que o foguete não ultrapasse aqui o meu canto esquerdo do jogo. Para que o usuário não veja este elemento verde aqui que a gente acabou de colocar, nas propriedades dele, nós precisamos colocar ele invisível. Então aqui eu tenho na propriedade dele, ó, visibilidade inicial. Eu vou colocar aqui invisível. E aí eu vou copiar esse objeto para as minhas outras extremidades do jogo. Vou selecionar ele, Ctrl C, Ctrl V e vou colocar aqui à direita. E vou colocar ele aqui também, logo abaixo, para que o foguete também não consiga ir para baixo do jogo. E vou copiá-lo aqui também no topo, para que ele não venha no topo. Aqui no topo eu vou colocar um pouquinho abaixo aqui, para que ele não vá tanto na minha pontuação quanto no meu botão Home. E agora, por fim, nós vamos criar aqui um último objeto, também do tipo Sprite. Ele também não vai ter imagem, vou colocar aqui vermelho. Vou colocar ele aqui logo abaixo do nosso jogo. O que vai servir esse objeto? Esse objeto ele vai servir para que quando o asteroide ele ultrapasse a tela do jogo, ele bata aqui nesse objeto e seja destruído, seja tirado da memória e também conte uma pontuação para nós. O porquê que eu estou fazendo isso? Porque se a gente não destruir esses objetos logo que eles saiam da tela do nosso jogo, o nosso jogo vai começando a ficar pesado, porque está criando vários objetos e eles estão utilizando memória. Então aqui eu vou utilizar esse objeto exatamente para fazer isso. E por fim, eu vou mudar o nome dos meus objetos. É para aqui que todos foram colocados como nome de sprite. Então vou clicar aqui no primeiro e vou mudar as propriedades dele e mudar o nome dele. Então o nosso botão Home, vou chamar ele de BTN Home. Aqui o nosso placar, selecionar ele aqui, vamos chamar ele de placar.
o foguete, podemos chamar de foguete mesmo. O asteroide, vamos chamar de asteroide. Aqui a minha explosão, podemos chamar de explosão. E os outros sprites a gente não vai estar mexendo, tanto com o sprite 6 e o sprite 7. A gente pode deixar aqui o nome deles mesmo, porque isso não vai interferir para nós. Agora que nós fizemos a tela do jogo, nós vamos fazer a última tela, que é a tela de Game Over. Então vamos lá, ó. Em Projeto, na nossa aba Projeto, Layouts, botão direito, Adicionar Layout, e vamos adicionar um layout com o evento. Vamos mudar as propriedades desse layout. Eu vou chamar ela de tela Game Over e vamos mudar o tamanho dele, o tamanho padrão que nós estávamos utilizando, 480 por 854. E aqui nós vamos implementar o nosso layout. Botão direito, inserir novo objeto. Vou colocar o fundo dele. Vamos usar o mesmo fundo do jogo. Vou colocar ele aqui a posição 0 e 0. 480 por 854. E aqui nós vamos adicionar o nosso placar. Vou colocar um sprite. E vou selecionar aqui o nosso placar de pontuação. Vou centralizar ele no meio. Vamos adicionar mais um sprite, que vai ser o nosso botão para reiniciar o jogo. Olha lá, o botão reiniciar. Vou colocar ele logo aqui embaixo. E por fim, vamos colocar um elemento aqui na pontuação, que vai ser o nosso texto, que vai mostrar a pontuação final. Botão direito, inserir novo objeto, teste. E aqui colocaremos aqui o texto. Posicionar ele aqui. E vamos também mudar as propriedades dele. Name, txt, pontuação final. Vou definir aqui o texto padrão, eu vou colocar 0. Fonte, nós vamos mudar aqui a fonte dele. Vou colocar negrito, vou colocar aqui 22. E a cor também eu vou mudar para branco. E eu também vou alinhar ele, tanto na horizontal quanto na vertical, ao centro. Como não iremos mais mudar nada aqui, já está ok. Em Layers, eu vou bloquear a edição dos layers. Muito bem. Já criamos as nossas 3 telas, todas com interface, e a nossa tela do jogo também. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como realizar as ações em cada uma dessas telas. Um abraço e até mais.